Galera, beleza? Eu sou do canal Livros do Harry Potter. E hoje, galera, como prometido, eu vou estar trazendo a leitura do primeiro capítulo do livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. O livro é muito grande e grosso, então vai ser uma série muito longa. Então, deixa eu ver aqui. Capítulo 1, o outro ministro. Era quase meia-noite e o primeiro-ministro estava sentado sozinho em seu gabinete, lendo um longo memorando que resvalava pelo seu cérebro. Sem deixar o menor registro, aguardava o telefonema do presidente de um país longínquo. E, entre a preocupação se o infeliz iria telefonar ou a tentativa de reprimir lembranças do que fora uma semana difícil, longa e cansativa. Não sobrava muito espaço em sua mente. Quanto mais tentava focalizar as palavras na página diante dele, tanto mais claramente via o rosto triunfante de um dos seus adversários políticos. O homem aparecia no telejornal daquele dia, não somente para enumerar os terríveis acontecimentos da semana anterior, como se alguém precisasse de lembretes, como também para explicar que a culpa de cada um deles de cada um deles e de todos, sem exceção, cabia ao governo. O pulso do primeiro-ministro acelerou só de pensar nessas acusações, porque não eram justas nem verdadeiras. Como é que o seu governo poderia ter impedido aquela ponte de ruir? Era um absurdo insinuarem que não estava gastando o suficiente na conservação de pontes. Essa tinha menos de 10 anos e os maiores especialistas não sabiam explicar por que rachara exatamente ao meio, projetando dezenas de carros nas profundezas do rio, e como ousavam sugerir por aqueles 2 homicídios bárbaros, divulgados com estardalhaço, eram consequência da falta de policiamento, ou que o governo deveria ter previsto o furacão inesperado que ocorreria no oeste do país e causará tantos prejuízos. A pessoa é propriedade, e seria culpa sua se um dos ministros de segundo escalão, Herberto Shorley, tivesse escolhido logo essa semana para agir tão bizarramente, que agora iria passar um bom tempo em casa. Uma sensação de perigo se apoderou do país. Concluíra seu adversário, ocultando a custo um largo sorriso. Infelizmente, era pura verdade. O próprio ministro sentia isso. O povo realmente parecia mais infeliz do que de costume. Até o tempo estava lugubre. Toda essa névoa gélida em pleno verão não era normal. Ela virou a segunda página do memorando, verificou quanto ainda faltava e achou que seria inútil se esforçar, espreguiçando-se. Contemplou pesaroso o seu gabinete. Era uma bela sala com uma elegante lareira de mármore, defronte às janelas de guilhotina muito bem fechadas para evitar o frio atípico da estação. Com um leve arrepio, o primeiro-ministro se levantou, foi até a janela e
contemplou a névoa fina que colava nos vidros. Foi então, quando estava de costas para a sala, que ouviu um leve pigarro. Ele congelou, encarando o próprio rosto apavorado, refletido na vidraça escura. Conhecia aquele pigarro. Já o ouvira antes. Virou-se muito lentamente e confirmou a sala vazia. Alô! Disse, tentando aparentar mais coragem do que sentia. Por um breve momento permitiu-se a esperança impossível de que ninguém lhe respondesse. Mas ouviu imediatamente uma voz seca e decidida que parecia estar lendo um texto pronto. Pronto vinha. E o primeiro-ministro soube assim que ouviu o primeiro pigarro. Do homenzinho bufonídeo de longa peruca prateada, retrato em um pequeno quadro a óleo encardido do outro lado da sala. Para o primeiro-ministro dos trouxas, é a gente que nos encontramos. Favor responder imediatamente, atenciosamente, Faria. O homem no quadro lançou um olhar de indagação ao primeiro-ministro. Começou o primeiro-ministro. Ouça, não é? Um bom momento, estou esperando o telefonema, sabe? Do presidente do Mento. Estou esperando o telefonema. Do presidente do... Isto pode ser remarcado, respondeu logo o quadro. O primeiro-ministro pode ser remarcado, respondeu logo o quadro. O primeiro-ministro desanimou, era o que receava. Mas eu realmente tinha esperança de falar. Faremos com que o presidente esqueça o telefonema. Ele não ligará hoje, ligará amanhã à noite, disse o homenzinho. Tenha a bondade de responder imediatamente, senhor Faria. Está bem, disse o primeiro-ministro vencido. Receberei, Faria. Voltou então depressa à sua escrivaninha, endireitando a gravata, mal se sentara e sem recompulserar